Alguns clubes são conhecidos por formar jogadores, enquanto outros já preferem contratar os caras mais consolidados ao invés de dar oportunidade para a base. Mas se a gente olhar para valor de mercado, quem que é o jogador mais valioso hoje, formado por cada um dos clubes mais importantes da Europa? E vamos começar com o gigantesco, né? Aquele que apanhou do Arsenal na Champions, o Real Madrid. O Real é um desses clubes que prefere contratar o jogador mais pronto, né? Ou até algumas jovens promessas que não estão prontas, mas que vêm de outros clubes, como são os casos aí de Vini, Rodrigo, Endrick, Arda Güler e mais uma porrada. Então, formados na base do Real e que despontaram, então valendo uma boa grana, não são tantos atualmente, apesar do Raul Asensio aí valendo 30 milhões, tá surgindo agora, é por uma crise de lesões na zaga do Real, se não sabe-se lá quando é que ele estrearia, né? Mas o cara mais valioso que saiu da base do Real Madrid é o lateral Achraf Hakimi, que hoje vale 65 milhões de euros. E pra quem não lembra, ele foi justamente formado na base dos merengues, chegou a estrear lá, tá? E até jogou umas partidas de La Liga, jogou Champions League contra o poderoso Totão da Massa, mas depois seguiu a carreira dele no Borussia Dortmund, na Inter de Milão e tá agora no PSG e tá muito bem, como sabemos. Ainda em Madrid, o Atlético é um que não tem criado tantos jogadores assim, né? E curiosamente, alguns caras talentosos que passaram pela base deles ali, no final das contas, saíram ainda na base para outros clubes e acabaram dando o salto pro profissional, então, longe do Atlético, né? Foram os casos aí, por exemplo, do Theo Hernandes, do Garnacho e até do próprio Rodri, que começou novinho no Atlético, saiu e depois voltou. Mas atualmente o mais valioso revelado pelos colchoneiros é o Pablo Barrios, valendo 50 milhões de euros. Ele é um meio-campista ali de 21 anos que tem ganhado cada vez mais minutos sob o comando de Simeone e vem sendo titular nessa temporada. E por que a gente tá falando do Pablo e não do Rodri? Exatamente porque o Rodri não deu o passo da base pro profissional no Atlético, tá? Ele foi embora e virou profissional em outro lugar. E a gente tá focando só nos jogadores que deram o pulo da base pro principal ali, né? E vamos falar do Barcelona agora, mas outra coisa importante é que a gente não tá avaliando quem que é o melhor jogador na nossa opinião. Simplesmente fomos lá nos nossos colegas do Transfer Market pra ver quem são os jogadores mais valiosos, tá? Se não, obviamente, o melhor jogador formado na base do Barcelona seria quem? Nosso querido Lionel, né? Mas como estamos falando do valor de mercado no momento, o Barça, que tá lotado de caras que vieram da base e estão valendo uma boa grana, com certeza tem um candidato fortíssimo aí, que é a joia Lamine Yamal, valendo simplesmente 180 milhões de euros. Sendo não só o do Barcelona, mas também um dos jogadores mais valiosos do mundo em geral e antes de completar 18 anos de idade, o que é simplesmente insano. O Barça também teve na sua base outra joia, mas que acabou deixando sair e ele acabou então virando o mais valioso da base do PSG, que é o Xavi Simons, né? O Xavinho, que tem esse nome inclusive pelo pai ser fã do Xavi, era uma das grandes promessas do Barça, mas que conseguiu ser convencido a jogar em Paris e foi justamente lá onde ele se profissionalizou e jogou alguns jogos antes de sair pro PSV. Hoje o Xavi Simons tá no Leipzig, valendo 70 milhões de euros e é o mais valioso aí dos produzidos pelo PSG, né? Curiosamente ele jogou pouco em Paris, né? Ao contrário do Zaire Emery, que tá valendo 60 milhões e fez a carreira inteira nas canteiras parisienses. Outra grande promessa que joga com o Zaire Emery é o Bradley Barcola, que vale também 70 milhões de euros, mas é o mais valioso de outro clube, já que ele fez categorias de base no Lyon, onde se formou, se profissionalizou, despontou, marcou gol contra o próprio PSG e aí virou a casaca estando em Paris desde 2023. E quem também tá em Paris jogando com esses caras é o Vitinha, um baita meio campista e que no final das contas é o mais valioso, formado na base do Porto. Exatamente, ele cresceu lá, estreou, aí foi emprestado pro Wolverhampton e quando ele volta de empréstimo, vira titular absoluto dos Dragões por apenas uma temporada e já é abocanhado pelo PSG, onde tem jogado muito bem e por isso tá valendo 60 milhões de euros. Do Porto a gente vai pro Benfica, que aí, nossa senhora, os caras são uma máquina de formar jogadores talentosos e que valem muita grana, né? Tem o Gonçalo Ramos aí com bom valor, o Bernardo Silva já nem tanto porque tá com 30 anos, né? Mas valeu muito. Tem o João Félix, que chegou a ser vendido por mais de 100 milhões, mas hoje caiu demais, então o mais valioso atualmente formado na base do Benfica é o nosso querido Rúben Dias. O zagueirão vale 70 milhões de euros, né? E é um cara que mesmo com a temporada do City não
ajudando muito, ele ainda continua sendo visto como um dos grandes zagueiros do futebol e certamente tem muita lenha pra queimar. E até o momento os portugueses estão sorrindo de orelha a orelha, né? A gente falando dos talentos que saíram da base deles ali e tal, mas o próximo aqui no Sporting é uma história já meio triste. Isso porque o mais valioso que saiu da base dos Leões é o Rafael Leão, valendo 75 milhões de euros, e mesmo tendo o melhor nome possível, né, pra quem sai da base do Sporting assim, ele não é tão amado por lá, porque depois de passar toda a formação nos Leões, o Leão chegou a estrear com a camisa do Sporting e fazer alguns minutinhos, recebendo inclusive elogios do treinador Jorge Jesus na época, só que ele acabou vivendo aquele momento onde um grupo de criminosos ali invadiu o CT do Sporting, destruiu tudo, agrediu os jogadores do elenco e tal, na época abrindo uma exceção que fez com que vários jogadores simplesmente fossem embora do Sporting de graça, e o jovem Rafa Leão foi um desses que saíram na faixa, né? E uma parte da torcida guarda uma mágoa, né? Se liga o que o Rafa Leão falou sobre isso. Mesmo hoje em dia, se eu comento em alguma foto do Sporting ou de um jogador do Sporting, sou inundado com insultos, chamam-me de traidor. Ele foi então de graça pro Lille, se destacou e hoje é obviamente um dos melhores jogadores do Milan, onde tá sempre jogando lá com seu estilo vibrante e o sorriso no rosto, né? Esse aí não conseguiram tirar não, amigo. Por falar em Milan e por falar em traição, o próximo caso aqui é suculento pra gente contar. Porque assim, o Milan recentemente não tem gerado muitos jogadores de alto nível. Tu pega ali a lista, né, dos caras que saíram da base recentemente e tem uns nomes meio desconhecidos, uns caras de nível duvidoso, mas tem também o nome do Gianluigi Donnarumma. E o Donnarumma é uma coisa séria, porque ele não foi só formado no Rossonero, né? Ele estreou e ganhou a posição de titular no time aos 16 anos de idade, o que é insano, né? Um cara, uma criança, já pegando uma posição que é das mais difíceis no futebol. Mas ele segurou a bronca e aos 17 anos, inclusive, já tinha chegado na seleção italiana. Só que esse conto de fadas não terminou tão bem, porque depois de algumas polêmicas de renovação de contrato, em 2021 ele resolveu abrir mão de ser um goleiro histórico do Milan, talvez de ficar a carreira inteira lá, e saiu de graça para o PSG, virando persona não grata da torcida e recebendo até o apelido carinhoso de Donnarumma, por supostamente ter saído pela grana do PSG, né? Hoje o Donna está avaliado em 35 milhões de euros, tá barato, hein? E o vídeo começou há pouco tempo e já tem tipo, sei lá, uns 3 ou 4 caras da lista que jogam no PSG, né? Os caras gostam mesmo de garimpar, é da base dos outros. Do outro lado do San Siro, a Inter de Milão também tá com uma base que deu uma secada recentemente. Tu olha assim e faltam jogadores formados na Inter que estão aí em grandes clubes, né? Ou com grande destaque. E certamente o Milan não formando grandes atletas, a Inter também não. Isso aí vai acabar respingando, na verdade já respingou na seleção italiana, né? Mas ó, o jogador mais valioso formado na Inter hoje é um cara que certamente é um dos melhores laterais esquerdos do planeta Terra, ou ala pela esquerda, né? Que é o Federico Di Marco. Na Inter, desde os juvenis, o Di Marquinho acabou rodando por uma porrada de clubes por empréstimo, até que foi vingar na temporada 21-22 e não saiu mais do time, né? Ganhando Série A, chegando naquela final de Champions e hoje valendo 60 milhões de euros e certamente sendo um dos grandes jogadores numa posição que tá meio carente atualmente no futebol mundial, né? De bons laterais, assim. E essa queda na formação de atletas aí na base dos clubes italianos continua. A gente chega no Napoli agora, onde a situação tá ainda mais feia, tá? O jogador mais valioso do mundo no momento, entre os formados pelo Napoli, é o grandioso Alessandro Zanoli, né? E eu não vou te culpar se você não conhece quem ele é, eu também não sabia. Mas ele é um cidadão que tá emprestado pro Genoa atualmente e vale só 6 milhões de euros, né? Óbvio que isso é só valor de mercado, não necessariamente quer dizer se o cara é bom ou ruim, se serve ou não serve, se vai melhorar ou não vai, mas os valores de mercado costumam pelo menos dar uma ideia, né? E a ideia é que a base do Napoli tá bem ruinzinha. Eu acho que assim, recentemente de bom jogador mesmo, de nível de elite, assim, que saiu de lá, talvez o Insigne, mas já faz um bom tempo, né? Fechando o trio de ferro italiano, a Juventus é mais uma que vem aí mais importando talentos do que formando ela mesma, e o próximo nome da lista meio que é um híbrido das duas situações, porque é o Kenan Yildiz. Ele é filho de pai turco, mas nasceu em Regensburg, na Alemanha, e foi no time da cidade mesmo que ele começou no futebol, depois passou por algumas categorias de base do Bayern de Munique, até ir pra Juve em 2022, onde ele termina sua formação e aí vai pro time principal e vem aparecendo como uma baita promessa, hoje valendo 45 milhões aos 19 aninhos e volta e meia fazendo a camisa 10 valer, né, com uns golaços aí que ele costuma marcar.
Se o Yildiz, o Bayern de Munique acabou perdendo para a Juventus, o próximo nome da lista que é justamente um que o Bayern fez o contrário, né? Eles surrupiaram de outro clube, tá? Que é o Jamal Musiala. O Jamal passou grande parte da carreira de base dele no Chelsea e era uma das grandes joias do clube, mas aos 16 anos resolveu trocar pelo projeto do Bayern de Munique e foi lá onde ele terminou sua formação, então, de base. Eventualmente ganhou chances no time principal até virar titular absoluto do time e sem dúvida hoje já é um dos melhores jogadores do planeta Terra. O menino Jamal joga demais e tá valendo 140 milhões de euros. E eu acho difícil alguém conseguir tirar ele do Bayern de Munique hoje em dia, né? Com o Musiala e o Wirtz, a seleção alemã tá feita por anos ali na posição. E o Florian, inclusive, é o mais valioso da base do Bayer Leverkusen. Ele se profissionalizou lá, né? E é o craque do time nas últimas temporadas, também valendo 140 milhões de euros e jogando uma bola absurda. Agora, o Wirtz, sim, que deve sair do clube em breve. Tá difícil pros caras conseguirem segurar ele por mais temporadas, sendo que tem só Bayern de Munique, Real Madrid e Manchester City interessados. Uma hora um desses aí vai levar, né? Não tem jeito. A não ser que ele decida jogar no Tottenham, né? Que seria a melhor opção, claro. Continuando na Alemanha, a gente chega no Borussia Dortmund pro primeiro empate da lista, já que os caras têm mais de um atleta que tá valendo 50 milhões de euros. O primeiro deles é o Jamie Gittens, que chegou a passar pelas bases do Chelsea, do Reading e do Manchester City, até chegar no Borussia Dortmund e terminar sua formação por lá, fazendo o pulo pro profissional. E agora na temporada 24-25 foi quando ele realmente conseguiu destaque, né? Foi várias vezes titular, meteu belos gols aí na Champions e tudo mais. E outro, não tinha como não ser ele, nosso querido, magnânime, brutal, brilhante Christian Pulisic. É, o Capitão América até começou em times lá dos Estados Unidos, né? Mas ainda bem jovem foi pro Dortmund, terminou sua formação e se destacou no profissional dos aurinegros antes de ir pro Chelsea. Lá, como a gente sabe, ele não foi tão bem, né? Muitas vezes criticado. Não por mim, é claro, né? Por vocês. E hoje é um cara que se encontrou no Milan e é um dos principais destaques da equipe. Falando em Chelsea, se a gente fosse fazer uma lista dos caras que eles deixaram escapar da base, realmente dava pra montar um timaço, né? Tem aí o Jamal Musiala, tem o Olise também, tem o Declan Rice e todos eles valendo muita grana, né? Mas no caso, o mais valioso jogador formado pelo Chelsea, que deu passo pro profissional lá, é o zagueirão Levi Colwill. Esse camarada se formou no Chelsea, mas só foi fazer a sua estreia profissional no Huddersfield. Mas assim, enquanto ainda era do Chelsea, né, emprestado pelos Blues. Depois ele também vai pro Brighton, em 2023 volta pro clube londrino e vem sendo titular, além também de convocado para a seleção inglesa, valendo hoje 55 milhões de euros. E se tem um cara que deu muito certo no Chelsea é o Cole Palmer. Só que o Palmer é o mais valioso que saiu da base de outro time, do Manchester City, que é um lugar onde a gente também tem mais um empate técnico, tá? O Palmer tá valendo 130 milhões de euros e é uma joia que o Guardiola até deu alguns minutos, mas acabou não sendo muito importante pro City até aquele começo de temporada onde ele é decisivo numa Supercopa da Europa e numa Supercopa da Inglaterra, só que logo depois o Chelsea aproveita, leva o homem e hoje tem ele como grande craque da equipe, né? Tinha uma época aí que se o Chelsea conseguia fazer alguma coisa, marcar algum gol, sempre era dos pés do Palmer que tinha saído da jogada. E tem outro jogador da base do City que também tá avaliado em 130 milhões de euros, que é o Phil Foden. Mas esse é o contrário do Palmer, o City deu um mar de possibilidades, né? Ele vem fazendo parte do time principal desde muito novo, ele tem 24 anos, já tem 6 Premier Leagues no currículo, já é um dos maiores ganhadores, né? E se deixar vai acabar tentando ir atrás do recorde do Ryan Giggs. E tu vai reparar que se os times italianos estão fracos de formação no momento, os times ingleses são o contrário e estão basicamente fazendo toda a base da seleção da Inglaterra. E no Manchester United não é diferente, tá? A maior joia do clube hoje é o Kobbie Mainoo, um menino que impressionou demais quando despontou, né? Metendo gols decisivos e mostrando uma compostura sem igual para a idade dele. E hoje tá avaliado em 55 milhões de euros, talvez até um pouquinho baixa por conta dessa fase péssima dos Red Devils, né? Mas quem não tá? E assim, eu sou fã desse guri, tá? Joga muito e ele é fã do Tottenham, olha aí. Ainda falando dos ingleses, no Arsenal o mais valioso é muito fácil de adivinhar, é o Bukayo Saka. O Sacão tá com valor estimado em 150 milhões de euros, exatamente. O Starboy teve uma ascensão meteórica para se tornar o craque dos Gunners e quando ele tá lesionado ou de fora por algum motivo, o time sente muito a falta dele. Agora, não duvido a baita joia do Arsenal, Nwaneri, tomar a vaga dele no futuro. Quem sabe, hein? É um cara pra gente ficar de olho aí que tem surgido com muito potencial. Mas beleza, a gente já falou de times médios e grandes aqui.
mas chegou o momento de falar do gigantesco, tá? E sem muitas surpresas, né, o mais valioso jogador formado na base do Tottenham atualmente é o Harry Kane. Mesmo aos 31 anos não tem pra ninguém, porque o homem tá valendo 90 milhões de euros, 5 vezes mais do que o segundo colocado, e não é à toa, né, depois de cansar de meter gol na Premier League, o Furacão chegou na Bundesliga e é simplesmente o jogador que precisou de menos jogos pra fazer 60 gols no campeonato alemão, uma marca histórica de um jogador fantástico e subestimado. A gente segue nos ingleses para falar do mais valioso do Liverpool, que era um queridinho da torcida, mas possivelmente vai ser considerado um traidor, talvez no futuro, pelo menos no olhar de muitos, né? Porque estamos falando do Trent Alexander-Arnold. Ele é um dos melhores jogadores já formados em Anfield, né? Um lateral talentosíssimo, um cara que bate na bola aí como poucos, tá? Mas que valendo 75 milhões de euros, tá com o contrato acabando e resolveu não renovar, supostamente já tendo acertado a sua ida de grátis para o Real Madrid. Isso obviamente não pegou bem com a torcida, e mesmo ele jogando bem, sendo decisivo, a saída dele pode acabar ficando com um gosto amargo, mesmo num ano de título de Premier League, né? E fechando com os times holandeses, também estão no Liverpool os jogadores mais valiosos da base do PSV, que é o Cody Gakpo, né, avaliado em 70 milhões de euros, e também do Ajax, que é o Gravenberch, com a mesma avaliação de 70 milhões de euros. Pra tu ver, o Gravenberch hoje vale mais do que o De Jong e o De Ligt, que na época que surgiram pareciam que seriam assim de níveis estratosféricos, né? Já no Feyenoord, o mais valioso que se profissionalizou por lá, por incrível que pareça, hoje é o turco Kokçu, que vem desfilando seu futebol com a camisa do Benfica. Um vídeo um pouquinho diferente pra vocês, espero que tenham gostado, e se você curtiu, a gente falou de alguns caras aqui que acabaram saindo da base de outros clubes, né? Então vale a pena assistir algum desses vídeos que estão aqui, que são com temas relacionados. São times que perderam joias aí, que foram brilhar em outros lugares, beleza? Certamente, se você não viu ainda, vai curtir, deixa um like pra ajudar nosso trabalho e nos vemos no próximo. Grande abraço, falou! E o que acharam desse cenário híbrido aqui? Deixa nos comentários aí que eu quero saber a opinião de vocês, beleza?